A paz do Senhor Jesus a todos, graça e paz nesta noite. Quero assim já agradecer a tua presença aqui comigo nesta noite, que é culto no seu lar. Toda primeira quinta-feira de cada mês estamos aqui para entregar a você uma palavra de Deus, para orarmos juntos pelos pedidos de oração e para você colocar tudo aquilo que você precisa da parte de Deus, né, para você colocar aí, juntamente para nós estarmos orando juntamente com você, tá bom? Deus abençoe. Vamos estar assim já orando nesta hora, pedindo a Deus que Ele tome o lugar dele, né, irmãos? Porque sem Ele nada podemos fazer. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Santo e Poderoso, Deus de glória, Deus de poder. Neste momento, Senhor, meu Deus amado, queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor tome a direção, Senhor, meu Deus, Pai da glória, deste trabalho, Senhor, deste culto no lar, Senhor, no lar do meu irmão, da minha irmã. Meu Pai querido, recebe, Senhor, nossa adoração, recebe a adoração do Teu povo, da Tua igreja. Jesus da glória, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos, irmãos, assim orar o Salmo 23, tá bom? Porque continua o voto do Salmo 23, tá bom? Nós vamos orar neste momento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? E nesta hora, irmãos, eu quero assim lembrar você, né? Nós já falamos, o pastor está falando nas lives também que ele dirige. Eu quero lembrar você do voto que nós propusemos a você a fazer do Salmo 23. Quer dizer, não exatamente nós, né? Foi o Senhor que deu para o pastor esse direcionamento, né? E nós estamos assim transmitindo para a igreja, para você que entrar, para você que entrar agora no ao vivo, para você que entrar depois, tá bom? O voto é o seguinte, são R$ 23 por pessoa, tá bom? Você coloca no Pix da igreja, né, R$ 23, e você envia o comprovante, tá? E coloca embaixo do comprovante para qual finalidade você quer fazer esse voto, porque tem que ter um propósito, tá bom? Não manda só comprovante e não diga nada, diga embaixo que você está fazendo voto ou pela família, ou pela área sentimental, ou pela vida financeira, ou por uma libertação de algo que você não consegue se libertar, viu? Porque o Senhor ele é poderoso para libertar. E esse voto ele vai te ajudar a você colocar esse propósito. O voto é um propósito que você põe diante de Deus para você conseguir algo que para você é impossível, mas para Deus é possível, tá bom? O Pix eu vou passar para você, tá bom? O número do Pix é o 11 93 958 4075. Eu vou repetir. 11 93 958 4075. Tá bom? Não esqueça, embaixo você coloca qual é o propósito do seu voto, qual é o seu voto. E aí nós vamos estar imprimindo, né, o seu como que se diz, comprovante, isso fugiu. Nós vamos estar imprimindo seu comprovante e vamos estar levando para o monte, tá bom? Para orar lá, tá?
Graças a Deus, né, irmãos? Este culto, né, denominado o culto Guerreiras em Cristo, ele é direcionado para as irmãs, né? Mas, porém, qualquer pessoa pode ver, viu? Tem pessoas que perguntam, mas é só para irmãs? Não, o culto é para todos, tá? É que é com a participação das irmãs. Mas eu quero dizer para você nesta hora que o Senhor, ele fala como ele quer, com quem ele quer, né? Eu aqui só sou um instrumento que estou pedindo para o Senhor a cada dia me usar para falar com irmãos, crianças, jovens, adolescentes, né? E eu louvo a Deus porque Deus ele tem feito isso, ele tem trazido até nós, jovem, adolescente, criança, para a glória do Senhor, né? E eu sempre falo, Senhor, olha, aquela pessoa que o Senhor quer que eu fale de ti, aquela pessoa, seja quem for. Deus abençoe nossa irmã Daniele Baruch, Deus abençoe, tá bom? A paz do Senhor, querida, a paz do Senhor para a irmã Cleusa e a paz do Senhor para o irmão Danielzinho, né? Que Deus abençoe, carinha que mora logo ali. Deus abençoe, tá? Toda a família, essa família abençoada que já faz parte da nossa família, né? Já fazia parte, mas aí agora, mais do que nunca, né? Estão no nosso coração também, tá bom? Deus abençoe, sejam todos bem-vindos nesta hora. Como eu estava dizendo, irmãos, esses dias atrás, e é interessante porque às vezes eu não preciso nem sair daqui da minha casa para ir para longe, porque a missão, irmãos, ela começa pertinho. Quando não é dentro do seu lar, é na vizinhança, é por onde você andar, né? E esses dias atrás eu estava falando com uma moça que ela veio aqui em frente à praça aqui e sentou e assim bem chateada porque ela perdeu a mãezinha dela. Eu conhecia a mãe dela e do portão eu chamei ela e falei meus sentimentos, né? Do portão. Aí quando eu falei aquilo, ela falou obrigado e ficou sentada no banco bem de frente com a minha casa, do outro lado da rua. E eu na mesma hora, o Senhor falou no meu coração: é só isso que você vai fazer? Você não acha que ela precisa de um abraço? Desse jeito. Deus falou no meu coração. Aí eu falei: ai, Jesus amado, é verdade. Na hora, né? Eu falei: ai, Jesus, eu conversando com Jesus e ele comigo. Aí fui lá, dentro de casa, aliás, vim aqui, né? Que eu estou dentro de casa, peguei a chave do portão, voltei lá, abri o portão e fui lá. Falei: olha, eu vim te dar um abraço, né? Porque não é justo eu te dar as condolências de longe, tá bom? Mas eu vim te dar um abraço, receba o meu abraço, né? Como o da minha família, e receba os nossos sentimentos pela perda da sua mãe, né? Embora ela esteja melhor do que a gente, né? Você sabe, mas receba o meu abraço. Ah, tudo bem, obrigado, né? Eu sei, você tinha muita amizade. E ele começou a contar e eu falei, Jesus, né? Alguém olha e pensa que a gente está ali à toa, mas não estamos. Aí depois já chegou um rapaz, um jovem também, como ela, e ali falei de Jesus para ele, para ela. Irmãos, não tem jeito. Mesmo se eu falasse, hoje eu não vou falar de Jesus, não. Hoje eu quero ficar mais um pouquinho que eu fui ali no portão, eu já me deparei com esta jovem que eu já conhecia, e aí veio um outro jovem, também já falei de Jesus para ele. Esteja orando, irmãos. O nome dele é Pablo, né? O nome dele é Pablo e o dela é Jennifer, tá bom? Esteja orando, Deus conhece e Deus vai de encontro, tá bom? Deus abençoe sempre. Glória a Deus. Pastor Maurício, né? Mandando. Deus abençoe o Ministério Feminino. Irmãos, o Ministério Feminino ele é tão importante quanto o Ministério Masculino, o Ministério das Crianças, o Ministério de Oração, do Louvor. Todos os ministérios são muito importantes, né? Mas tem pessoas que às vezes ela só dá importância para um ministério. O meu ministério é o louvor, então é só esse que eu vou né, me aplicar, eu vou fazer o que for preciso para o meu ministério. E não é, né, irmãos? Todos os ministérios, eles são importantes. Cada um de nós fazemos parte de um ministério. Qual é o seu ministério? Qual é o ministério que você faz parte? É oração, ore.
É louvor, louve. É jejum por alguém, você precisa jejuar pela sua família, sua parentela, por alguém da igreja, pelo pastor. Jejue, né? Não vai ser um tempo gasto que você vai ter. Tem pessoas que falam, mas eu estou jejuando, mas para mim, nossa, eu tenho que ter tempo, eu não tenho tempo, que eu tenho que ter tempo para isso, para aquilo. Irmãos, o jejum você pode fazer ele e você pode estar fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Não vai te atrapalhar em nada. Você só tem que ter vigilância na hora que você está fazendo o jejum, porque o inimigo ele vem e ele vem para querer te retalhar nesse momento. O que você tem que fazer? Você tem que ficar atento, porque se cair um talher no chão e você xingar, pronto, o jejum já não valeu, né? Então, irmãos, é nas mínimas coisas que a gente tem que estar atento para valer a pena o tempo que você está ali jejuando, né? O tempo que você está se abstendo do alimento carnal para você se alimentar do espiritual. Melhor coisa quando você jejua, se você puder, é você entrar no quarto, você pegar a Bíblia, começar a ler, né? Meditar numa palavra, meditar no que. E pode ter certeza, quando você está jejuando, irmãos, isso eu falo por experiência. Quando você entra no quarto, que você abre a palavra, mesmo que seja uma palavra que você não entenda, no momento que você está jejuando, Deus abre o seu entendimento e você começa a entender aquela palavra. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Faz um, faz um exemplo que eu estou te falando. Faz isso qualquer dia. Ah, a pastora Rose falou, eu vou fazer. Vou entrar no meu quarto, vou de jejum e eu vou. Irmãos, parece que abre assim o entendimento da gente através do jejum. Quando você jejua e ora, o seu entendimento ele fica mais claro. Deus abre mais, né, o nosso cérebro para entender melhor a palavra, viu? Você vai ver que bom que é. Pai, Senhor, uma Creuza. Glória a Deus, né, pelas vidas que estão conosco, né, por aqueles que vão ver depois, porque, irmãos, a gente tem que ter um entendimento de que nem, não é todo mundo que pode entrar no momento que você entra. Eu entrei agora, não, os irmãos têm que entrar agora. Não é assim, né? As coisas de Deus são com ordem e decência. Quem tem culto hoje na sua igreja, foi para a sua igreja. Ah, irmão, mas a irmã não entra na live, a irmã não. Não, irmão, eu estava na minha igreja. Isso, vá para a tua igreja. Agora, você que pode entrar no momento que a gente entrar, isso se estende a mim e ao pastor. Isso que eu estou dizendo. Porque quando nós fazemos as coisas de Deus com sabedoria, irmãos, e obediência, a gente é abençoado. Viu? Você pode ter certeza disso. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, depois de nós contarmos, né, esse testemunho. Eu tenho tanto testemunho, irmãos, para falar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas assim, irmãos, nós temos que ter sabedoria até no momento certo de falar, né? Às vezes estamos na igreja, às vezes a pessoa só nos chamou só para dar um beijinho na flor e às vezes a gente quer contar os testemunhos, quer louvar, quer... Não pode, irmãos, temos que ter sabedoria, né? Esses tempos atrás eu fui chamada, a irmã falou, irmã, eu sinto que a irmã tem algo de Deus. Aí eu fui para frente e fui contar um testemunho que aconteceu comigo. E eu tenho certeza que edificou alguém o testemunho que eu contei. Mas eu fui muito breve, eu fui muito reduzida, porque já estava quase na hora da irmã pregar, né? Era uma irmã que ia pregar, ministrar a palavra, né? Da tarde. E eu ali, com muita sabedoria, fui reduzindo, fui contando o principal, porque, irmãos, Deus nos dá sabedoria. Quando a gente pede, Deus nos dá. E a Bíblia diz que Ele dá, né? Ele dá e não lança no rosto. Ó, te dei essa sabedoria aí. Ó, você tinha que ser mais sábia. Não. Ele entende que o nosso tempo é aquele, né? Que nós vamos, aos poucos, tendo a sabedoria, aos poucos, nós vamos assimilando essa sabedoria que ele dá, né? Então, nessa noite, irmãos, eu quero ler com você, glória a Jesus, a palavra de Deus que está em Mateus. Mateus. Uma palavra gloriosa que o Senhor me deu. Eu, desde de manhã, falei, Senhor, o que eu vou falar? Porque o povo de Deus é um povo inteligente e um povo que não aceita comer qualquer coisa, né? Mas a Bíblia diz assim que a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Então, quando eu falo a palavra de Deus,
Alguém pode falar, isso não é para mim, né? Hoje pode não ser para você, mas futuramente, com certeza pode ser, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que depois vai entrar a irmã Vivi, vai entrar aí. Um abraço, Vivi, Deus te abençoe. Vai entrar outras irmãs, né? Um abraço a cada uma, viu? A cada uma de vocês, um abraço meu, um abraço da minha família, família Farias, né? Que a gente sempre manda um abraço e é de coração, tá bom? Mateus no capítulo 13, irmãos. Mateus capítulo 13, palavra conhecida minha e sua. Você já ouviu sobre essa palavra? Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela toda hora, se você eu vou ler agora, depois mais tarde, se você falar, eu vou meditar no que foi lido, que a pastora Rosa leu, e você meditar, você vai ter uma explicação, um entendimento, o mesmo, da mesma palavra, porém um entendimento diferente, muitas das vezes. Porque às vezes a palavra ela se encaixa no momento que nós estamos passando, né, certas situações. Diz a palavra do Senhor, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E outra parte caiu em. Mas, versículo 6: Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e converta e se cure. Amém, irmãos? Somente até aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa parábola, ela fala acerca da semente, né? Acerca da semente que ela caiu em vários lugares. O semeador foi jogando as sementes, né? Conforme ele foi andando, ele foi jogando as sementes ali. Acreditamos que era, né, um lugar, um campo, né, verde, tratado já, quem sabe, né? Mas há trechos, a gente sabe que há trechos, mesmo um campo verdinho, né, com aquela grama verdinha, há trechos que ainda ficam, né, aqueles buracos, né, aqueles lugares que não nasceram gramas. E a palavra diz aqui que ele foi jogando a semente. E diz que umas caíram em pedregais, outras caíram em lugares que eram
só areia, só aquela terra rasa, porém a semente ela não enraizou para frutificar, né? E outros caiu numa terra boa, que frutificou e nasceu 100, nasceu 60, nasceu 30, né? Frutos, ou seja, da semente nasceu aquelas arvorezinhas, né? Que foram crescendo e dando os frutos. O que essa parábola diz para nós, né? Ao nosso entendimento e o que a gente já leu a respeito disso, né, irmãos? Porque a palavra do Senhor, ela tem respaldo para tudo, né? Tem explicação para tudo, a palavra do Senhor. Quando essa semente, ela cai em terra que é rasa, ela não tem raiz. Foi o que nós lemos aqui, ela não tem raiz. Então, ela não tem como frutificar, não tem como ficar firme. Essa parte, irmãos, fala a respeito do crente que ele foi para a igreja, aceitou a Jesus, né? E ali ele ficou entusiasmado com tudo que ele viu, chorou na hora dos louvores, né? E na hora da pregação ele ficou atento e abriu o coração, né? Ficou com aquele coração bem assim receptivo para a palavra do Senhor. Porém, quando ele sai da casa do Senhor, outras coisas começam a atrair ele, outras coisas começam a chamar a atenção dele, né? As coisas do dia a dia, né? As coisas da terra, as coisas terrenas, né? Que a gente sabe que se a gente for deixando se levar, quando a gente for ver, a gente vai mesmo saindo da presença de Deus, a gente vai se desligando das coisas do céu, né? E o que aconteceu? Ele foi se afastando, essa pessoa foi se afastando. Então o coração dela foi se esfriando para as coisas que ela ouviu na igreja e que o coração dela se encheu e que ela quis, né, ser crente de verdade, porque ela foi para a igreja para ouvir a palavra. Porém, a semente ela caiu tão rasinha que quando ele saiu, ele já se esqueceu de tudo. Já não tinha mais aquele coração, né, voltado em voltar para a presença de Deus, em servir ao Senhor com alegria, né? Aí o que aconteceu? Saiu da presença de Deus. Essa é a semente que foi plantada, que foi, né, que caiu numa terra uma terra que foi rasinha, numa terra rasa, que não teve a raiz, ele não brotou. Então ficou a semente por ali mesmo, o vento levou, acabou. É a mesma coisa da pessoa que vai para a igreja, ouve, chora, né? Pede oração, o pastor ora e ela vai embora e esquece tudo, né? Porém, as que nasceram em pedregais, as sementes que foram lançadas em pedregais, essas sementes simbolizam pessoas que vão para a igreja, que gostam de estar na presença do Senhor, né? E ficam ali, né? Um bom tempo, tenta se aplicar, tenta jejuar, tenta orar, fala não, né? Elas ouvem, olha, agora você precisa se firmar e você precisa através do jejum, através da oração, é através de você se dedicar às coisas de Deus, porque você tem um chamado. Do que você gosta de fazer? Muitas das vezes o pastor pergunta, ou alguém pergunta, eu gosto de louvar, então vem, eu gosto de tocar, então venha, ó, tem os instrumentos ali, venha para você aprender, tem aulas de canto, aulas de, né, e por aí em diante, né, a igreja faz a parte dela em querer auxiliar essa pessoa, porém, essa pessoa, ela vai também para o dia a dia dela, e aí o que acontece? Ela começa a falar assim, não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para aula de música, aula de canto, não tenho tempo para ir na escola dominical, não tenho tempo de estar em círculo de oração, nem nos cultos à noite, porque eu chego cansado do serviço, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar, eu tenho minha casa para cuidar, né? Eu tenho família para sustentar, eu tenho. Aí a pessoa, como diz a palavra do Senhor, que ela começa a lembrar das coisas terrenas e dos compromissos que ela tem na terra. Mas, irmãos, se nós começarmos a parar e pensar, Deus dá tempo para tudo para nós. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Quando eu vim para a presença do Senhor, irmãos, e é assim, uma coisa que eu sempre ouvi,
E assim, eu fico pensando, né? Me chamou muita atenção isso daí. Porque eu sempre ouvia isso daí na igreja e eu falava, que coisa, né, interessante. Deus não chama pessoas desocupadas. E não mesmo. Deus não chama ninguém. Pode perceber, quando a pessoa vem para a presença de Deus, ela, às vezes, ela acabou de vir do serviço, ou ela acabou de vir de uma viagem, e às vezes não, claro, às vezes a pessoa estava em casa e falou, eu vim para a igreja porque eu senti desejo de estar ouvindo a palavra. Maravilha. Mas se você perguntar para ela, o que que você faz? Ah, meu dia é corrido, eu trabalho disso, quando eu não estou trabalhando, eu estou cuidando de alguém, eu estou... Então, irmãos, eu sempre ouvi isso quando eu vim para a presença do Senhor. Deus não chama desocupado. Irmãos, eu estava muito ocupada. Eu era uma pessoa muito ocupada. Eu estudava, eu trabalhava, né? Eu cuidava da minha mãe, cuidava da casa, eu não tinha tempo para mais nada. Não tinha tempo para mais nada. Ainda até hoje, às vezes eu brinco, né? Meu filho fala: "Ah, mãe, tô cansada". Cansada de quê? Você só estuda, né? A minha época eu estudava e trabalhava e, sabe, não tinha cansaço. Eu gostava, era aquilo, que ele era meu ritmo e eu gostava. Eu tinha os finais de semana livre, mas meus finais de semana eram todos comprometidos também, não tinha espaço. E eu falava, não, quando eu ficar mais velhinha, eu vou para a igreja, eu vou sim, porque eu não vou ter mais nada para fazer. Olha, irmãos, a mente humana, a mente da pessoa. Louvado seja Deus, né? Eu acredito que cada um de vocês que estão ouvindo pensou a mesma coisa. Ah, não, depois quando eu tiver. Mas, irmãos, nós vamos dar o resto para Deus, vamos se dizer assim, né? No bom sentido, assim, não desmerecendo ninguém, os idosos, porque, olha, sinceramente, eu tenho aprendido muito com os idosos, viu, irmãos? Pessoas bem mais velhas do que eu, viu? São meus professores. Nunca dispenso uma pessoa idosa. E quando ela quer falar, olha, filha, vem aqui que eu vou te falar alguma coisa. Olha, irmãos, eu abro os dois ouvidos, porque esse povo tem muito que ensinar para gente. Então, eu gosto muito, dou atenção para a gente idosa, eu gosto. Eu tenho o maior carinho por pessoas idosas. Hoje mesmo eu fui tomar café com uma pessoa idosa, né? Ela ainda não é crente, mas, assim, aprendi muita coisa hoje já com ela. E não, você tem que voltar porque nós precisamos conversar mais. Ficou mais assunto pendente. Aí ela quer que eu volto lá, então eu tenho que separar um pouquinho da tarde para ir lá. Porque, irmão, são pessoas que ninguém dá atenção. E também, às vezes, os filhos trabalham, estão correndo, ninguém tem muito tempo. Mas vamos lá, para a palavra, né? Então, assim, irmãos, eu fui chamada, eu não tinha tempo. Mas aí eu fiquei pensando depois, falei, olha que coisa. Deus me chamou, eu ainda jovem, para me voltar para a presença do Senhor. Então eu falei, peraí, não tem nem cabimento, né? Eu ia esperar ficar velha para voltar para a presença de Deus. Como é que eu ia fazer as coisas de Deus? Eu tenho que aproveitar a força, a energia que eu tenho enquanto nova. Então, irmãos, nós temos muito que fazer para o Senhor. Não vamos esperar ficar de idade, não, né? Deus usa também os idosos, mas, irmãos, enquanto nós somos novos, vamos fazer a vontade do Senhor, né? Aquela qual Ele tem me chamado, tem te chamado. E aí, irmãos, o que aconteceu? Veio a terceira, vamos se dizer, a terceira situação, que nós falamos de duas situações, né? A semente que caiu em terras que não eram firmes, né? Ou seja, só terras que era superficial, e a semente que caiu em pedregais, ou seja, tanto uma como a outra não germinaram, porque uma o vento espalhou, né? A primeira, e a segunda até ela, ela até germinou, porém ela não deu continuidade, não ficou, né? O vento também levou, alguém pisou, as andorinhas, as aves vieram e arrancaram para o seu próprio alimento. Então, irmãos, o que acontece? E tem mais, irmãos. Eu estava lendo nessa parte de que a andorinha vem, os pássaros vêm e arrancam essa, ou comem essa sementinha que não germinou e arranca essa que também não deu, né, não teve raiz. Segundo o que eu estava lendo, ela simboliza também o adversário da nossa alma, porque ele quer tirar do coração aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração.
É o inimigo que quer arrancar essa certeza de que você já está salvo, essa certeza de que Deus vai te dar vitória, essa certeza de que você, continuando na presença de Deus, você vai ser mais do que vencedora. Se você olhar para trás, Deus não vai ter prazer na sua alma, como diz a palavra. Então, irmãos, quando fala a respeito disso, simboliza exatamente o adversário roubando aquilo que nós já conquistamos na parte de Deus. Aquilo que, com muito custo, você já deixou entrar no seu coração, que é a palavra, né, o desejo de estar na presença de Deus, os seus sonhos que você tem para Deus realizar, que às vezes o inimigo vem e fala, não vai realizar não. Até agora, tantos anos. Não, não deixe o inimigo minar no teu coração, tirar a semente boa que caiu no seu coração, viu? Porque Deus, ele tem mais para te mostrar, ele tem mais para te dar. E ele tem mais coisas para fazer na minha e na sua vida. Mas é através de nós perseverarmos. É a perseverança que faz com que nós tenhamos fé e acreditamos que Deus, ele jamais vai deixar acontecer isso conosco, que o inimigo vai arrebatar a nossa certeza, viu? Porque esse terceiro tópico, irmãos, ou essa terceira situação, né, como nós podemos colocar, é a situação daquela semente que caiu em terra boa. Aquela semente que foi plantada na terra boa. Ou seja, não tem terra que você sabe que tudo dá. Tudo que você planta dá. Dá fruta, dá hortaliça, dá legumes. Não tem terra que se fala, nossa, essa terra aqui é boa. Essa terra você joga, pronto, já nasce, já frutifica. Foi assim que aconteceu com a nossa terceira situação. A semente caiu em terra boa, ou seja, alguém falou de Jesus para você, falou de Jesus para mim, e nós demos ouvido, deixamos entrar no nosso coração, e estamos aqui até hoje na presença de Deus. Se eu não me engano, vai fazer 20, 30 anos, não sei exatamente, né? Eu me batizei e tem muitos anos que eu estou na presença do Senhor. Ora, precisando de Deus, de auxílio do Senhor, horas, né, pedindo Deus, me ajuda, e horas agradecendo, horas Deus, olha, tá difícil, e Deus, não, vai mais um pouquinho que eu vou te ajudar, e nisso, tô caminhando aí umas milhas já, graças a Deus, eu não sou tão velha assim. Falar que nem meu esposo, ele tem 28, eu tenho um pouquinho mais, 30, 31 por aí eu tenho, tá bom? Só para você entender, tá bom? Quando ele fala que ele tem 28, fala então, eu sou um pouquinho mais velha do que ele, né? Isso aí já é fato. Então eu tenho uns 31 por aí, 32. Glória a Deus, né, irmãos? Irmãos, o crente é feliz, o crente tem que rir, o crente ele tem que agradecer por tudo, né? E também no momento que tiver de chorar, chora também, porque Deus ele entende, né, as suas lágrimas, Deus compreende o seu gemido, o seu clamor, tá bom? Não seja não hipócrita, irmãos. Tem pessoas que falam não, crente não pode ficar doente, crente não pode chorar, crente não pode ficar triste. Como não, irmãos? Nós ainda não estamos no céu. Nós estamos aqui ainda. Então, o que acontecer conosco, claro, você não pode ficar a vida toda chorando, a vida toda se lamentando, né? Mas você tem momentos que a gente tem esses, né, esses baixos e altos. Então, quero dizer para você nesta noite, né? Seja autêntico, seja o que você é. Porque, irmãos, a gente vê pessoas que por muitos anos usaram uma capa. E quando a capa cai, irmãos, é muito chato. É muito feio. Porque, o irmão não era daquele jeito, a irmã não era daquele jeito, não. Ele, a vida toda, ele foi, vamos se dizer, um ator, uma atriz, né? Ele, assim, ele só fez um papel, né? Então, irmãos, sejamos o que nós somos, viu? Porque Deus, ele se agrada da autenticidade nossa. Tanto Deus se agrada como o mundo aí fora vê. Até essa menina que é adolescente, ela tem 22 anos, é uma pré-adulta, adulta agora, e já perdeu a mãezinha dela.
ai, irmã, ela me chama de irmã. Ah, irmã, vai precisar fazer uma estátua aí no seu portão, né? Eu falei, de quem? Não, uma estátua sua, né? Porque você fala com todo mundo, você não desfaz de ninguém. Aí eu dei tanta risada quando ela falou isso, falei, não. Aí já vão querer me adorar e adorar somente ao Senhor teu Deus, tá bom? Aí ela deu risada. Porque assim, irmãos, a gente tem que mostrar Cristo na nossa vida, né? Não é porque a gente não aceita que a pessoa seja um homossexual que a gente tem que, né, desfazer deles. Não pode. Nós temos que falar de Jesus para eles e mostrar o amor que existe em nós para eles, né? Para eles saberem que nós somos um povo diferente. Então, irmãos, então, enfim, né? Essa palavra vem falar conosco nessa noite. Não permita que o adversário venha arrebatar o que Deus colocou no seu coração, porque a semente boa, ela frutificou. Você é uma semente boa, eu sou uma semente boa, né? Aqueles que procuram agradar a Deus são sementes boas, que caíram em terras firmes, viu? Que caíram em terras firmes. Então, nessa noite, eu quero dizer para você uma coisa: não desista do que Deus já fez por você, viu? E do que você já conquistou na presença de Deus. O que você já conquistou na presença de Deus? Ah, irmã, ainda não conquistei a casa que eu quero, o carro que eu gosto, mas Deus vai te dar. Mas o mais importante, irmãos, você conquistou um caráter, você conquistou um legado, entendeu? Você conquistou uma índole diante das pessoas que te vê. Ah, mas eu não preciso provar nada para ninguém. Não, não precisa não. Porque quem nos justifica é o Senhor. Não precisa, realmente você não precisa. Mas você não dá direito, não é gostoso, irmão, não é bom, né? Não faz parte da sua índole, do seu, né, do seu aprendizado, aquilo que sua mãe te ensinou, aquilo que seu pai te ensinou, não é bom. Embora na minha época a gente aprendia mais nas pancadas, né? Que nem meu esposo fala, é verdade. A gente apanhou muito, irmãos, né? E assim, eu acredito que não foi a espancada que fez a gente aprender, porque senão a cadeia não estava cheia, né? Porque quantos apanham, né? Para ir para a cadeia? E nem por isso eles se endireitam. Então, assim, o que nos fez ser pessoas de caráter, de índole boa, foi o que nós viemos aprendendo, os pais ensinando, nós vendo, né? E eu acredito também que o Senhor já estava assim ali forjando o nosso caráter desde, né? Porque o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. E não foi diferente com você. Não foi diferente com o pastor. E Deus sempre me lembra disso. Eu falo, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu, né? Enquanto ainda eu não tinha vida, né? Fora da barriga da minha mãe, quando eu já estava no ventre, Deus já me escolheu. Então eu glorifico ao Senhor por isso. É a mesma coisa com você. Por isso que você não pode se diminuir, porque o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe, desde quando você ainda não era vida, desde quando você ainda não era nada, Deus já te escolheu, porque Ele já tinha um propósito para realizar na sua vida. Então esse tempo que você está galgando, esse tempo que você está percorrendo na presença do Senhor, você já conquistou muitas coisas, né? Ah, ainda que fale alguém que fale da sua aparência, mas, irmãos, como eu já disse aqui várias vezes e repito, Deus ele vê o coração, ele vê a sua essência. Qual é a sua essência? Ninguém pode tirar essa essência. E por isso que às vezes vem usar ponte, porque as pessoas querem tirar de nós a essência que já é de Deus. Deus já colocou essa essência dentro de mim, de você. Então, às vezes, as pessoas não suportam ver que você tem uma essência, mas a sua aparência é outra coisa. Ah, mas como que faz, pastor? A aparência e a essência, quem vai te justificar é Deus. Porque a Bíblia diz: tem como nós acrescentarmos um côvado na nossa altura, na nossa estatura? Não tem como. Eu não tenho. Eu cheguei a um certo ponto que eu não cresci mais. E eu não posso mais fazer por onde crescer. Deus me fez assim, Deus me quer assim, baixinha. E louvado seja Deus, porque hoje eu aceito isso. Quando eu não estava na presença de Deus, eu não aceitava.
Falava, como? Como que eu vou ser baixinha? Eu sou do tamanho da minha mãe, né? Minha mãe não é alta, meu pai não era tão alto, e eu fiquei baixinha. Eu tenho uns irmãos bem maiores do que eu, graças a Deus por isso. Mas, irmãos, isso era uma coisa que me afligia, por muito tempo me afligiu. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que eu estou sarada disso. O Senhor me curou, me sarou disso. De ser uma pessoa preconceituosa com a minha própria estatura. Hoje eu entendo, eu falo, Jesus, muito obrigado, que o Senhor me deu essa altura. Eu te agradeço muito, né? Então, nós temos que estar contente conosco. Não é alguém que tem que olhar e falar, mas ela é feia, ela é bonita, eu aprovo, eu não aprovo. Irmãos, não procure aprovação de ninguém. Procure aprovação em Deus. E, com certeza, o Senhor ele vai te aprovar de dentro para fora, porque ele vê o que está dentro. Ele não vê a aparência, ele vê o que está dentro, né? Então, enquanto nós quisermos provar para alguém que nós somos, ou que nós somos alguém, ou que nós temos algo de muito bom, mas assim, a gente às vezes quer provar, porque alguém já olhou nossa aparência, já reprovou, porque tem gente que olha a nossa aparência e reprova no olhar, né? Tem gente que me reprova eu e você no olhar. Ou incomoda, ou muita gente, tem pessoas que falam, ai, gostei de você. Aí quer abraçar, quer ficar perto. Tem pessoas que já olha já de baixo para cima, de cima para baixo, não quer mais nem ver seu rosto, né? Cara, quem tem cavalo, é o seu rosto. Tem pessoas que nem querem mais, aí não fui com a cara dela, não fui com o rosto dela, né? Então, irmãos, não se preocupe com as falácias, com o que estão falando. Se preocupe em agradar a Deus, porque se você se preocupar em agradar a Deus, muita gente não vai se agradar de você. Mas, irmãos, é assim com Jesus, era assim, né? Com Jesus era assim, então não vai ser aparência. Eu não acho que porque eu tenho cabelão, às vezes eu chego nos lugares com esse cabelo, alguém me mede e já sai de perto já. Ih, é crente. Vou até sair de perto para não falar de Jesus para mim. Porque, irmãos, infelizmente, tem pessoas que ouviram muitas coisas e não foram boas, e tem pessoas também que não querem abrir o coração para Jesus, né? A gente sabe disso, que tem pessoas que não querem dar vazão à palavra do Senhor. Então, nós não vamos forçar a pessoa a querer Jesus. Então, eu já percebo. Então, tem gente que já vai saindo de perto, outros, às vezes, está longe, daqui a pouco eu vejo perto de mim, eu falo, opa, essa daí não estava aqui. Porque, irmãos, a gente fica observando, né? Eu sou muito observadora. Então, quando eu vejo, aí a pessoa às vezes começa a puxar um assunto que não tem nada a ver, aí daqui a pouco já pede oração por um, já fala que não está bem, já. Irmãos, é gostoso, é gostoso. Porque, uma coisa, irmãos, também que é muito bom é o respeito que as pessoas têm pela gente, viu? Olha, isso, aonde eu vou, geralmente, quando acontece alguma coisa que falta o respeito, ou se não é a mesma pessoa que pede desculpa, é a que está do lado, ou alguém que está chegando perto. Pessoal, não está vendo aí a irmã? Ô, desculpa, viu? Desculpa. Não, para de falar palavrão, olha a irmã e olha a crente aí. Então, irmãos, ser chamado de crente, além de você saber, as pessoas saberem que você é diferente, né, você tem o brilho de Cristo, você tem Cristo na sua vida, ou por atitudes, ou, né, pela essência que, né, o seu rosto brilha, as pessoas percebem. Então é muito bom, irmãos, é muito gostoso, viu? Saiba que você é respeitado na terra, ainda que alguns não te respeitam, sim, não respeitaram Jesus também, né? E não estou dizendo quem crucificou ele, não. Estou dizendo que na caminhada dele houve muito desrespeito a Jesus. Porém, quando as pessoas perceberam que Jesus era o Cristo, né, que era o Salvador da humanidade, as pessoas quiseram voltar atrás. E muitas conseguiram voltar, mas muitas foi tarde demais. Então, irmãos, que eu e você possamos entender a vida cristã, né? A vida cristã não é nada de cabresto, não, irmãos. É você ter uma vida regrada em Deus, uma vida. Você vai falar com todo mundo. Você é uma pessoa normal, você não é um ET. Você é um cristão. Você é alguém que você é um embaixador do céu. Então você tem que fazer por onde as pessoas perceberem isso. Se aparecendo, colocando louvor no último, isso não quer dizer nada.
porque tem ímpio também que gosta de louvor, e às vezes coloca no último, no rádio. Mas eu quero dizer para você que esse Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, ele faz transparecer o brilho de Cristo. E aí alguém olha, você pode estar do jeito que você tiver, você pode estar doente, na fila de um hospital, alguém olhar e falar, você é crente, né? Porque é o brilho de Cristo, irmãos. Não, ou seja, não é nada que é meu e nem seu. É de Deus. O brilho, o Espírito Santo é dele. Então, quem vai fazer isso transparecer em mim e você é ele. E se ele quiser, né? Porque ele também não é obrigado a nada. Você entendeu essa palavra, irmãos? Olha que coisa linda Deus está trabalhando. Eu sou diferente do pastor, né? O pastor já é mais gesticula e fala um pouquinho mais forte, né? Não precisa nem de microfone. Às vezes eu brinco com ele, às vezes ele está aqui falando, eu escrevo para ele. Não precisa nem de microfone. Mas, irmãos, é muito bom, irmãos, é muito gostoso a gente estar na presença de Deus, não é? Fala a verdade, o seu tempo aí não é perdido, o seu tempo é ganho, porque você está ouvindo a pastora Rose? Não, eu não tenho nada, eu não posso nada, mas aquele que a gente serve, irmãos, o grandão da Galileia, né? Ele pode tudo e ele vai fazer o que deseja o teu coração, tá bom? Se é uma cura, ele vai entrar com cura. Se é falta de amor, Deus tem muito amor para colocar aí dentro do seu lar, na sua família, viu? Com aqueles que te rodeiam. Se é porta aberta, e para esse Deus não existe porta fechada. Não tem esse nome lá no céu. Crise não existe lá no céu. Não tem essa palavra. Tá bom? Então, creia no Senhor, creia em tudo que Deus está falando nesta hora. A hora já passou. Foi embora. Falei, Jesus amado, eu acho que eu vou falar um pouquinho e já vou fechar, encerrar o culto. Mas, irmãos, é tão gostoso quando a gente começa a falar. Eu entendo o pastor por causa disso. Porque é gostoso, a gente começa a viajar na palavra de Deus. E como é bom, irmãos, viajar na palavra de Deus. Porque você começa a meditar e você começa a viver aquilo muito de um jeito muito especial, né? Então eu quero dizer para você nesta noite, não se esqueça, não deixe, né, que a palavra semeada, não deixe que aquela sementinha que foi assim tão difícil chegar dentro de você, porque por muito tempo às vezes a gente fica sofrendo aí fora, né? Sem a palavra de Deus, sem o perdão de Deus. Mas quando ela bateu, a sementinha caiu aqui e você abriu o coração, o entendimento chegou na sua vida. Então, se o entendimento chegou na sua vida, você não tem mais do que perder, você não tem mais o que perder e nem do que se queixar. Só de agradecer ao Senhor. Lutas e provas, se você estivesse sem Ele, aí você ia ver o que é luta e prova amarga. Mas estando na presença dele, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Nós vencemos dia após dia. Alguém falou para mim assim, mais um leão, né, à noite, mais um leão matei hoje. Eu falei, olha, do jeito que tá as coisas, matamos vários leões dia após dia. Não é mais só um leão. Quantos leões? Quantas coisas que vêm sobre você que você tem que resolver? Então, são vários leões. Então, quer dizer para você que só um leão que habita dentro de nós não podemos matar nunca. Podemos confiar nele. O leão da tribo de Judá. Esse é poderoso, esse é forte, né? Nesse a gente confia e louva o nome dele todo dia, tá bom? Eu quero relembrar você de novo, então, do Salmo 23, o voto do Salmo 23. Você coloca, né, no WhatsApp o seu pedido de oração e no comprovante do Salmo 23, da quantia de R$ 23, que se refere ao Salmo 23, você coloca lá qual é a causa que você quer que o Senhor entre com urgência. Porque o Salmo 23, irmãos, ele fala de uma certa urgência, né, na causa que a gente pede. Então, coloca lá e envia para nós, junto com o comprovante, e você vai poder estar assim, nós vamos poder levar, né, nós vamos imprimir, né, o comprovante e vamos levar para o monte, tá bom? Lá nós vamos estar apresentando a sua causa, tendo certeza que já é ganha essa causa, já é ganha, tá bom? E o número do Pix, 11 93 958 40
75. 11 93 958 40 75. Amém? E, irmãos, projeto Semear, estamos fazendo projeto Semear, não paramos não, viu? Estamos dando continuidade. Se você quiser um culto no seu lar, peça, fale conosco, né? Eu vejo na agenda o dia que a gente pode, o horário que a gente pode, principalmente, né, o horário que você pode. Qual horário que você está disponível? A gente vai aí na sua casa, faz um culto rápido, breve, e na medida do possível que você tiver algo que você não entenda, né, na palavra, alguma dúvida do que é o culto, do que é a palavra, alguma coisa que você, né, escreva, né, para perguntar no dia do culto, e no dia do culto você pergunta para mim, para o pastor, e nós vamos estar respondendo para você, tá bom? A dúvida que você tiver, escreva para nós, tá bom? E domingo tem a Santa Ceia do Senhor, às 18 horas, tá bom? Você que quer participar, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Às 18 horas estamos aqui com a Santa Ceia do Senhor. É um culto também rápido, não é nada demorado, porém é um culto importantíssimo, irmãos, onde nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, né? Simbolizando o pão e simbolizando o suco de uva, tá bom? Parece que não, alguém fala, mas é tão, né, suco de uva e o pão, irmãos, isso tem um poder muito grande dentro de nós, porque renova a nossa força espiritual, renova a nossa força física, e se nós tivermos algo dentro de nós para ser curado, o sangue de Jesus nos cura, e também o pão que simboliza a carne de Jesus Cristo também nos cura, tá bom? Então é muito importante, irmãos, a ceia. Se não fosse tão importante, Deus não teria, né, deixado ali, feito a última ceia com os discípulos, Deus não teria deixado na Bíblia, ali os homens que escreveram a Bíblia, não teria escrito sobre a Santa Ceia, tá bom? Então é muito importante a Santa Ceia do Senhor. Participe, você que é batizado. Você que não é batizado, começa a se santificar, jejuar, orar, e aí no momento certo Deus vai falar com você mesmo que você pode ser batizado, tá bom? Aí a gente faz o batismo. Ó, nós faz batismo, fazemos casamento, viu? Aqui, glória a Deus, a gente pode. Hoje a gente pode, né, irmãos? Porque nós temos tudo legalizado certinho diante da lei, tá bom? Eu quero, assim, deixar para você o meu abraço, o abraço da igreja, né, da nossa igreja, do nosso ministério, Jesus, Casa de Refúgio, da minha família, viu? Minha família compõe 4 componentes, né, para quem não sabe, tem eu, a pastora Rose, pastor Maurício, o Isaac e o Kainan, que são os meus 2 filhos, minhas 2 bênçãos que Deus me deu, tá bom? Todos nós estamos te abraçando nesta hora, tá bom? E eu agradeço por você que entrou, que deixou um pouquinho os seus afazeres. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você fez como Maria, escolheu a melhor parte, em ouvir a palavra de Deus. E nós nunca perdemos em ouvir a palavra do Senhor. Ao contrário, crescemos dia após dia ouvindo Deus falar, não é mesmo? Deus abençoe a irmã Creuza, Deus abençoe a irmã Daniele, Deus abençoe o Danielzinho, glória a Deus, né? Graças a Deus por essa família, continuem firme, porque Deus tem um propósito com vocês, Deus nunca vai desamparar vocês, tá bom? E nós também, tá? Estamos aqui para nos unirmos e ser forte cada dia. Amém a todos nós. Amém, Daniele. Deus abençoe. O pastor também está mandando um abraço, né, para as irmãs e para o carinha que mora logo ali, né, que ele fala, né, o Danielzinho, tá bom? É importante, nós temos que, né, preservar o menino aí junto com a gente. Deus abençoe por todo o carinho, amor e orações. Amém, irmã Daniele. Amém. Conte conosco, né? Estamos aqui para ajudar, tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus, né? E eu vou estar assim só. Ah, sim, irmãos, não poderia deixar, né, de orar, irmãos, pedidos de oração. Olha, ainda bem que o pastor está aqui, ele está me auxiliando, né? Vamos orar, irmãos. As causas são muitas, muitas causas, né?
Eu quero pedir oração, né? Está escrito aqui, mas eu quero mencionar, né? Além das irmãs, né? Que sempre estão conosco, precisando de oração, a irmã Daniele, a irmã Creuza, né? O Danielzinho, sempre precisam estar orando por eles. E também, irmãos, eu quero pedir por dois Gustavos. Dois Gustavos. É um que está entre a vida e a morte no hospital. A gente não sabe o que aconteceu e não sabemos o propósito, né, dele estar no hospital. Está na UTI, tem 18 anos, este jovem. E tem um outro Gustavo também, que precisa de libertação das drogas. Tá bom? Dois Gustavos. Tem a Jennifer, que eu já pedi oração para vocês, viu? Não esqueçam, Jennifer. E tem também o Pablo, tá? E, por enquanto, não está na presença de Deus, mas eu já profetizei sobre a vida dele e ele vai ser um servo do Senhor, esse jovem, viu? Porque Deus me dava muito forte a vida dele, tá bom? Esteja orando, então, nos ajudando em oração para aqueles que eu te falei agora. E você, né, os irmãos que estão aí, os que estão participando agora e os que estão participando depois, nós estamos orando, seu nome está aqui. Os nomes que não estão aqui, nós apresentamos a cada um, tá bom? Apresentemos então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Santo e Poderoso, Deus de glória, Deus de poder. Eis aqui, Jesus amado, este livro, Senhor, este caderno, Senhor. Pai amado, que podemos, meu Pai amado, chamar, Senhor, de livro de oração, caderno de oração, meu Pai. Porque estão escritas aqui vidas, meu Pai, que necessitam, meu Pai da glória, de milagre, necessitam, Senhor, de cura, necessitam, meu Pai querido, de uma bênção especial, meu Deus querido, de causas na justiça resolvidas, meu Pai. Meu Deus querido, precisa, Senhor, de libertação, meu Pai da glória das drogas, libertação do álcool, libertação do cigarro, meu Pai querido, em nome de Jesus, meu Deus. Pai querido, toda e qualquer libertação, meu Pai, que os nomes que estão aqui precisam, meu Pai, o Senhor entre, Pai amado, Deus querido, dando vitória, meu Deus querido, repreendendo todo o mal, meu Pai amado, jogando por terra, Senhor, toda cilada do inimigo, em cada vida, Senhor, em cada nome, Senhor, aqui, que o Senhor conhece todas as coisas. Meu Pai amado, vai de encontro, meu Pai querido, agora. Visita, Senhor, o Gustavo, Senhor, que está internado na UTI. Faz uma grande obra. Meu Pai querido, Deus da glória, só o Senhor sabe o que se passa, Senhor, na vida do Gustavo. Meu Deus querido, também o outro Gustavo, meu Pai amado. Liberta ele das drogas, meu Pai querido. Só o Senhor pode entrar, Senhor, dando vitória em nome de Jesus. Meu Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a Jennifer, meu Pai. Continua consolando ela, Senhor, porque ela perdeu a mãezinha dela, meu Pai. Entra, meu Deus querido, no coração dela. Ajuda ela a continuar nesta lida, meu Pai. Meu Deus, também é o jovem Pablo, Senhor, que o Senhor possa fazer dele um grande pregador da tua palavra, porque eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus querido, no que o Senhor falou para aquele jovem, meu Pai querido, naquele dia, meu Pai. Entra, Senhor, com libertação, com vitória, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? A Bíblia fala que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Então, irmãos, não há nada impossível quando oramos, quando colocamos na mão de Deus os nossos problemas e as nossas petições, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Um beijo para todos vocês, viu? Que Deus continue abençoando, dando um restante de semana abençoado, dias, meses, este ano todo de vitória para você, tá bom? Deus abençoe e continue orando por nós, viu, irmãos? Preciso de oração, eu, o pastor, meus filhos, né? Este ministério precisa muito de oração, amém? A bênção apostólica é muito importante, viu, irmãos? Se você estiver no culto, não saia antes da bênção apostólica. Sabe por quê? A bênção apostólica ela é um resumo de tudo aquilo que foi falado no culto, tudo aquilo que você recebeu no culto. A bênção apostólica ela é um resumo para você
é como se fosse assim, como diz, né? Assim seja, ou seja, tudo que você ouviu vai acontecer, vai ser uma bênção para sua vida, tá bom? Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Toda a igreja diga amém. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Fiquem todos com Deus.